gravar agora. Bom, exercício 7, então, página 29. Vamos ver o que ele fala. Ele fala o seguinte, ó. Lucas foi de carro para o trabalho em um horário de trânsito intenso e gastou 1h20. Em um dia sem trânsito intenso, Lucas foi de carro para o trabalho a uma velocidade média de 20 km por hora, maior do que no dia do trânsito intenso, e gastou 48 minutos. A que distância em quilômetros da casa de Lucas é... Calma aí. A distância em quilômetros da casa de Lucas até o trabalho é... Nossa, minha vista tá cansada hoje. Bom, vamos começar aí. O que a gente sabe desse exercício? A gente sabe que em um dia de trânsito intenso, ele demora 1h20. Espera aí que tem alguém me chamando aqui para participar da aula. Ah, Agatha. Oi, Agatha. Dá para me ouvir? Ixi, a Bela tá aparecendo sem microfoninho. Ah, entrou. Oi, Agatha. Entrei. Desculpa a demora. Não tem problema, não. Beleza. Agatha, a gente está fazendo o exercício 7 da página 29. Tá, liga aqui. Ó, então, o que a gente sabe desse exercício? A gente sabe que em um dia sem trânsito intenso, o Lucas vai de carro a uma velocidade de 20 km por hora. Então, sem trânsito... Ai, não. Intenso. Ele vai a 20 km por hora. E ele falou o tempo que ele gasta. E ele demora 48 minutos. Certo? Isso. E aí ele fala Lucas vai de carro para o trabalho. Tá. Então, o que a gente precisa saber? Se em um dia sem trânsito inteiro ele demora 20 km por hora, demora 48 minutos e vai a uma velocidade de 20 km por hora, a gente pode primeiro transformar esse 48 minutos em hora, né? Só para deixar ele em hora, tudo tá em hora aí. Por que eu vou fazer isso? Daria pra gente resolver isso por uma fórmula física, gente, que eu acho que é até mais fácil, mas eu não vou ensinar para vocês cinemática, que é a parte de física. Então a gente vai ter que pensar em uma forma de resolver esse exercício sem precisar usar conceitos da nossa querida física. Então, quem vai poder pensar? A gente pode pensar qual vai ser a velocidade dele quando ele tem um trânsito intenso. Vamos pensar assim? Vamos descobrir a que velocidade ele vai quando ele está quando tem um trânsito intenso. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3, ó. A gente quer saber a velocidade dele quando ele demora 1h20 minutos. Eu vou colocar que são 80 minutos. Eu quero saber, então, a velocidade dele. Vou apagar aqui. A velocidade dele quando ele demora 80 minutos. Sabendo que quando ele vai a uma velocidade de 20 km por hora. Deixa eu colocar mais pra cá. Ele demora o quê? 48 minutos. Então, nossa querida e famosa regrinha de 3, né? Vamos multiplicar em cruz. E a gente vai ficar com o quê? A velocidade dele vezes 48 minutos vai ser igual a 20 vezes 80. Isso vai me dar velocidade, vai ser igual a 20 vezes 80 sobre 48.
sobre 48. Que isso vai ser igual ao quê? Vou fazer Deu 33,33. 33,33. É, 1.600, que daí vai dar 20 vezes 80, né? Vai dar 1.600, divide por 48. Uhum. 33,33. Tá. 33, monte de 3. Quilômetros por hora. Isso. Então, o que que a gente... Calma aí, que tem alguma coisa errada. Tem que dar uma quilometragem menor e não maior, né? Certo? Vocês concordam comigo? Sim, mas será que não é porque Sim. o 20 quilômetros está por hora? Não teria que... Então, nesse caso, a nossa regra de 3 não vai fazer diferença. Por quê? Como eu estou trabalhando desse lado, do lado nessa coluna esquerda, com quilômetros por hora, e na outra só minutos, não vai fazer diferença. Uhum. Mas, Porque, sei lá. é uma grandeza inversamente proporcional, né, na verdade. Vamos lá. Vou fazer de outra forma. Não é porque quando ele fala nos 20 quilômetros, ele vai umas 20 quilômetros maior do que. Então, Deixa eu seria ver. o valor mais 20, não seria? Tipo, essa velocidade mais 20? Ah, não. A velocidade média, ele fala que teve uma velocidade média de 20 km por hora. Maior do que no dia... Ah, sim. Verdade. Não tinha lido esse maior. Verdade. Tá certo. Então, aqui o que acontece? Quando ele não tá com o trânsito intenso, sem trânsito intenso, ele demora 48 minutos e ele vai numa velocidade que é uma velocidade V mais 20 quilômetros, né? Quilômetros por hora, certo? Então, quando ele tá no trânsito intenso, ele vai a uma velocidade V, que a gente não sabe qual que é. E quando ele tá sem o trânsito intenso, ele vai a uma velocidade de V, que é a do trânsito intenso, mais 20 km por hora. Agora sim. Agora sim dá pra gente pensar em alguma coisa. Então, vamos lá. A uma velocidade V, então, ele demora 80 minutos. Uma velocidade V mais 20, ele demora 48 minutos. 48 minutos. Agora sim vai dar certo. A gente vai ficar com o quê? Multiplicando em cruz, vamos ficar com V vezes 48. Vai ser igual a 80 vezes V mais 20. Vou fazer aqui o chuveirinho da outra parte da equação, do outro lado da equação. V vezes 48 vai ser igual a 80 vezes V mais 1.600. Certo? Certo. Aí. Vou passar o 48 para lá. O 48 não, o 80 para lá. Vou ficar então com menos 80. É isso? Vai ficar com negativo ali, tá estranho. Será que eu li errado? Eu tô meio louca hoje, gente. Dei umas aulas aí hoje. Hoje à tarde. Bom, isso aí vai me dar o quê? 80 menos 48. Fico com 32. Menos 32. V igual a 16.600. Agora vai dar um número bonitinho. Vai dar 50, né? E a velocidade vai ser igual a menos 50. Estranho, né? Pois é. E tem o... Mas será que teria que ser menos 50? A resposta é 50? Não. 7? É a B. Por hora. 40 a resposta. 40?
Pelo que eu vi no gabarito aqui, é o 7. É a B. Será que é porque tá reduzindo o 20? Não, mas Bom. o 20 tá... Então vamos fazer de novo o contrário, ó. Vamos fazer o que a Bárbara falou aí. Vamos inverter e vamos colocar, às vezes, esse quilômetros por hora mesmo, que não tá dando certo. Para eu transformar, gente, 20 quilômetros por hora, para metros por segundo, eu tenho que multiplicar por 3,6. Isso é um princípio da física, mas eu posso mostrar aqui agora para vocês como é que eu pensei nisso. É o seguinte, ó. 20 quilômetros por hora. Vou até fazer a barra aqui. Por hora. Eu quero transformar isso em metros por segundo. Como é que eu vou fazer? 1 quilômetro são quantos metros? Ó, para eu tirar esse quilômetro daí. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Vocês aprenderam aí nas unidades. Estou demonstrando para vocês o porquê do 3,6. Mas sabe que eu tô dando uma olhadinha aqui? Ele tá fazendo como se fosse a regra de 3 invertida. Não é aquela proporcionalmente, aquela em que inverte. Nossa, eu falei isso para vocês e não fiz, né? Proporcional. Eu Olha falei só, que era Nossa, Bom, mas só terminando a demonstração aqui, né? Vai que algum exercício vocês precisem disso. Como é que eu estou transformando em metros por segundo? Eu sei que 1 hora tem 60 minutos. E 1 hora tem 3.600 segundos. Então, vejam aqui. Quando eu faço essa conversãozinha, eu posso cortar os quais eu já tenho de igual, ó. Eu tenho a hora e hora, eu tenho quilômetro e quilômetro aqui. Então, o que isso me dá? Eu vou ficar, então, com 20 vezes 1000, 20 vezes 1000, sobre 3.600. 3.600. Que, aliás, aqui eu falei vezes 3,6, mas é dividido, né? Vocês podem ver aqui que deu dividido. Então, o que quer dizer? 1000 dividido por 3.600, quanto que é? Justamente 1000 dividido por 3.600. Eu vou tirar aqui os zeros para vocês. Tirei um zero, tirei o outro. Tirei um zero e tirei o outro. 10. Quando eu tenho essa inversão aqui, eu fico com 20 dividido por 3,6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eita. Vamos lá. Bom, beleza. Aqui, então, o que a gente tinha, né, gente? Não precisa mudar, então. É só o fato que a gente não inverteu mesmo a equação. E a gente continua com a mesma coisa que a gente tinha antes. A velocidade, então, a gente vai ter uma certa velocidade quando a gente consegue fazer o percurso em 80 minutos. E uma velocidade mais 20 km por hora a 48 minutos. E aí, o que acontece? Justamente a gente tem aqui duas grandezas que são inversamente proporcionais, né? E quando a gente tem essa grandeza inversamente proporcional, é só realmente a gente inverter, né? Ou seja, vou trocar aqui
o meu V mais 20 eu vou colocar para cima e o meu V eu vou colocar para baixo. Isso. E aqui eu vou colocar 80 e aqui 48 minutos. Agora sim, multiplicando isso em cruz, quanto é que a gente fica? A gente fica com V mais 20 vezes 48 vai ser igual a V vezes 80. Agora sim vai dar certo. Porque eu vou ficar com 48V mais 2 vezes 48 me dá 96, né? Então eu fico com 960, que é igual a 80 vezes V. Passo para lá o 48, vou ficar então com 960, vai ser igual a 80 menos 48, isso me dá 32. V. V, então, vai ser 960 dividido por 32, e isso me dá 30 km por hora. Mas aí ele perguntou o que no exercício? Ele perguntou a distância em quilômetros da casa do trabalho, em quilômetros da casa de Lucas até o trabalho. Então, vejam que aí a gente não achou a distância, a gente achou a velocidade dele. Na verdade, a velocidade dele, quando o trânsito não é intenso, é de 50 km por hora, né? Oi. Concordam comigo? Peraí, por que 50? É o 30 mais 20? Isso. É, Quando o trânsito, então, esse aqui a gente achou a velocidade. Então, Isso. aham. quando ele tá com um trânsito menos intenso, ele faz a 50 km por hora. E quando tá um trânsito mais intenso, ele faz a 30 km por hora. Mas o que ele perguntou é que ele quer saber a distância da casa até o trabalho, né? E aí, como é que a gente faz isso? 1h20, a gente vai ter, então, vamos colocar aí ele em decimal, né? Como é que a gente escreve 1h20 em decimal? A gente escreve assim, 1h, 20 sobre 60, 3, certo? Sim. Não é 2 por quê? Vamos aqui. 60 minutos. Vamos pensar aqui, ó. 25 minutos equivale a 1/4 de hora, certo? 1/4 de hora. E 1/4 de hora, a gente colocando isso em decimal, é quanto? 1/4, 60 dividido por 4. É isso, né? 1/4 de hora. É 15. Então, isso é representação em 15 décimos. Então, a gente vai fazer... Vou apagar aqui. O que a gente vai fazer para descobrir a distância? A distância é o seguinte. Eu sei que ele faz o trajeto uma velocidade de 30 km por hora. E eu quero saber quantos quilômetros ele tem essa distância. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou realmente eliminar essa hora que está me atrapalhando. E como é que eu posso escrever 1h20 em horas? É 1,3, é isso? Acabou de falar? Então, na verdade, é 1,3, tá certo. Isso mesmo. Tô meia doida. 1,3 horas. Aí, gente, eu não tô entendendo por que ele tá dando como 30 km por 40 a distância, ele falou? Tá falando que é 40. Tá certo, então. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. 1,3 vezes 30. Tá certo. Por quê? 1,3 vezes 30, a gente vê aqui, ó. Eu cortando a hora, ó,
eu fico com o quê? Só com quilômetro, certo? Que é exatamente a unidade de medida que a gente quer, que é a distância. Isso vai me dar 39 quilômetros. E aí tá aí na alternativa B, né? É a mais próxima. Agora. E você consegue explicar pela resolução que ele fez, Júlia? Porque eu achei muito estranho. Deixa eu ver, nem vi. Deixa eu ver a Porque resolução. ele, depois que ele acha os 30 quilômetros, ele faz outra regra de 3. Ele faz 30 quilômetros é igual a 60 minutos, não sei por que ele faz essa igualdade, não sei, não entendi. Porque é por hora, né? Ah, verdade. Uma hora tem 60 minutos. É, ó, exatamente aqui, ó. Ah, Ele vai a 30 km por hora. Então, uma hora ele faz 30 quilômetros. 80 minutos ele faz quantos quilômetros? Quantos quilômetros? Pode pensar assim também. ah, verdade, Então, não tinha pensado nisso. não tem problema. Ele faz uma hora e aí ele quer saber em 30 quilômetros. Em uma hora ele faz 30 quilômetros, ele quer saber em 1,3 ou 80 minutos, né? 60 minutos. E aqui ele saber 80 minutos, né? Ele faz isso aqui, né? Tomara que não caia isso. Pode ser que caia, viu? Não vou falar que não. Não posso mentir. Mas aí vai ser tranquilo pra vocês fazerem. Aí dá 40 certinho, né? 40. Uhum. É 40 quilômetros. 40 quilômetros. Ah, dá pra fazer só por regra de 3. Nem precisa ir eliminando as variáveis. Tá suave. Nem tinha pensado nisso. Tô pensando em outras coisas. Outros exercícios que resolvi hoje à tarde. Trigonometria. Não sei se cai na prova de vocês. Cai trigonometria? Acho que cai, né? Deus quiser, não. Nossa, espero que não. Se esse a gente já tá se matando. Cai. Tem ângulo aqui, ó. Noções de geometria. Não! Ah, é legal. Eu gosto bastante. Bom, vamos pro próximo aí, que se vocês tiverem dúvida. De mais algum. Qual é o próximo? Olha, posso falar rapidinho? Claro. Eu não tive muitas dúvidas no geral, mas na 1, eu meio que caí assim um valor, né, no final do exercício, o resultado foi 13,33. Como tinha 13 horas e 30 minutos, eu coloquei essa alternativa, mas na verdade não, porque você tinha que pegar esses 33 e considerar ele como um terço de hora. Então, tava 13 horas e 20. Então, eu errei porque eu coloquei o resultado da divisão direto, eu já coloquei na hora. Normalmente eu tenho que fazer isso, então eu pego o que vem depois da vírgula e transformo. Porque assim, o que você achou foi isso daqui, né? 13,33 horas. Ah, tá. É isso que você achou. Então, você precisa saber o quanto que é esse 0,33 horas em minuto. Não, eu não tinha pensado nisso. E como tinha um próximo, resultado próximo, eu já coloquei ele lindamente lá. Então. Mas provavelmente ele colocou pra dar esse joguinho aí na cabeça. Ah, tá. Porque então, a gente acabou de fazer, né? O 20 minutos é exatamente esse 0,33, que a gente usou como 0,3. Mas é esse 0,33 minutos. Então, a gente pode fazer o seguinte, 1 hora é igual a 60 minutos. 30 minutos. Aí, quanto que é 0,33 horas e minutos, né? Entendeu? Entendi. Precisa fazer essa transformação, sim. Tá. Senão pode cair no erro aí. E a VUNESP adora, né? Esse negócio de horas. Gosta. Eu percebi que sim. Hora e volume foi o que eu mais vi aqui, capacidade, né? É o que mais tem que cai. Sim. Sim. Vocês fizeram a 9?
Eu não fiz, não. Não. Bora fazer, então. Eu fiz. A 9, exercício 9. Vamos fazer. Ele fala o seguinte: um caminhão-tanque chega a um posto de abastecimento com 36 mil litros de gasolina. Vamos aqui, 36 mil litros de gasolina em seu reservatório. Parte dessa gasolina é transferida para 2 tanques de armazenamento, enchendo-os completamente. Um desses tanques tem, então o primeiro tanque é tanque 1, tem uma capacidade de 12,5 metros cúbicos. Aprendi a fazer númerozinho exponencial aqui, fiquei muito feliz. E o outro tanque o tanque número 2, tem uma capacidade de 15,3 metros cúbicos. E estavam inicialmente vazios. Após a transferência, quantos litros de gasolina restaram no caminhão? Então, o que a gente precisa saber? Lembrem de uma coisa. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Vocês estão lembrando disso, né? Sim, isso lembro. Equivale a 1 litro, sempre. E aí, lembrando das nossas tabelinhas aí que a gente tem de volume. O decímetro, ele tá antes do metro, tá depois do metro, né? Se for pensar para a direita. Aí depois tem o centímetro e tem o milímetro, certo? Eu vou até fazer aqui para vocês. A gente tem aqui a tabelinha, que é o seguinte. A gente tem o metro cúbico. Vou fazer só para a direita. A gente tem o decímetro cúbico. E a gente tem o centímetro cúbico. E a gente tem o milímetro cúbico. Lembram disso? Então, para a direita, o que dá para a gente lembrar? Deixa eu ver como é que eu vou. Para a direita, a gente multiplica por 1000. Lembram? Multiplica por 1000. Tem 3 zeros, né? Porque é ao cubo. E se a gente for para a esquerda, a gente divide por 1000. Vou até fazer outra coisa. Se for para a esquerda, a gente divide por 1000. Beleza? E aí, o que ele dá? Ele falou que ele tem um tanque de 12,5 metros cúbicos. Só que, vejam comigo, eu acho que a forma mais fácil aqui é a gente transformar esse metro cúbico para decímetro cúbico, porque aí a gente já tem os litros, né? Concordam comigo? É verdade. E aí, sabendo que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, a gente já fica com a proporcionalidade de litro, e aí é só depois a gente tirar desses 36 mil litros que ele dá no inicial. Então, por essa tabelinha aqui, ó, de metro cúbico para decímetro cúbico, a gente só tem que multiplicar por 1000, né? Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Multiplicando por 1000, eu fico com 12,5 vezes 1000, isso vai me dar o quê? 12.500 litros. Ou, vamos aqui, decímetro cúbico primeiro. Decímetro cúbico, que também é igual a 12.500 litros. Beleza? Tá. Vou fazer a mesma coisa no de baixo, também para transformar ele em decímetro cúbico. Vou ficar aqui com 15.300 decímetros cúbicos. E isso vai ser igual a 15.300 litros. O que a gente tem que lembrar? Nossa, ficou em cima do outro. Deixa eu apagar, ver se eu consigo apagar. Ah, não. Nossa, pagou tudo. Bom, ficou em cima um do outro, mas dá para entender o que tem que fazer, né? Dá. Tá. Então é o seguinte, a gente tem que somar esse 2.000, 12.500 com o meu 15.300.
Isso vai me dar um total de 27.800 litros. Tirando daqui, né? Certo? E aí, o que eu tenho que fazer? Bom, ele quer Menos saber os o quanto que restou, né? Então, eu tenho 36.000 litros menos o quanto que os dois encheu, 27.800 litros. Fico com quanto? Fico com 2.000, é isso? Não. Peraí, 10.200? é 36 mil, né? 36.000. Menos 27.800, vai dar 8.200. É. Tô ruim com essa conta. 8.200 litros. Aí, qual alternativa a gente tem aí? É a alternativa B. A B. A B. 800. Isso foi mais rápido. Essa foi tranquila, né? Não precisou de muita coisa. Ah, já vi aqui na resposta, é essa mesma resposta, alternativa B. Uhum. Deixa eu ver qual mais a gente pode fazer daqui. É que tem umas aqui que eu achei muito bestinha, sabe? Sim. Ó, vamos fazer uma pra gente pegar essa coisa de transformar segundo, hora, não sei o que lá, não sei o que lá. Peguem a número... Deixa eu ver que número que ela é. 8. Nossa. 8? 8. Exercício 8. Ele fala, é bem curtinho, ó. Carlos almoçou em certo dia no horário das 12h45 às 13h12. O total de segundos que representa o tempo que Carlos almoçou nesse dia é... Pode ser que dê um pouco de trabalho, mas não sei não. Então, ele começou almoçando às 12h45 e terminou às 13h12. Como é que eu gosto de fazer esse tipo de exercício? Quantos minutos passaram da 12h45 para 1h? Quantos minutos? 15. Sim, passaram-se 15 minutos. Ah, foi 3. Ah, tá. Passou, tá certo. É, até... Uhum. Passou 15 minutos. Então, da 1h até às 13h12, passaram Mais 12. Mais 12. mais 12 minutos. Vou escrever aqui, passar. Ou seja, aqui a gente já tem um total de minutos que a gente teve, né? É. Do almoço que ele teve. Que foi de 27 minutos. 27. E aí já resolveu o problema, praticamente, né? Porque a gente sabe Sim. que 1 minuto é igual a 60 segundos. Eu quero saber quantos segundos tem 27 minutos. Fazer uma regrinha de 3, que é só multiplicar o 27 por 60. Ficamos então com 27 vezes 60, 1.620. Gente, vai acabar aqui, vai cair a minha chamada, mas eu vou mandar outra para vocês, tá? Eu achei a 5 meio confusa aqui, olhando de repente. Deixa eu ver. Posso terminar essa chamada, já que vai acabar, e aí eu mando outra para vocês? Pode ser. Pode. Beleza. Olha, exercício 8, só vou repetir, gente, para colocar no vídeo. O exercício 8, ele fala o seguinte: considere a tabela de distribuição de frequência seguinte, em que x1 xi, né? Esse x é a variável estudada, e esse fi é a frequência absoluta dos dados. Então, essa frequência é o quê? Esse 4, esse 12, são quantas vezes essa variável acontece. Certo? E aí ele quer que assinale a alternativa em que o histograma é melhor representa a distribuição de frequência dessa tabela. Vocês podem ver, gente, que a VUNESP, ó,
Um exercício da VUCA. Uhum. Mas ele não pediu para você fazer nenhuma conta. Ele só quer que você coloque isso no final. Coloque no gráfico no final. E aí, ó, vamos ver aqui uma coisa interessante. Aonde a gente tem maior número de frequência, né? Que é maior número de vezes que aparece um dado. Seria no 3540. Isso. Então, vamos supor aí, né, que a minha parte do 35 ao 40, ela tem que ser maior. Só que vejam aqui, Sim. a gente tem 1, 2, Uhum. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 tipos de gráfico. Então, do 30 ao 35 a gente tem 4. Do 35 ao 40 a gente tem 12, que é o maior. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é que qual gráfico que O representa... segundo Isso, tem que ser maior. exatamente. O segundo já tem que ser maior. Então, o que vai acontecer? Meu E, a minha E, a minha D já estão erradas. Certo? A Uhum. B também. A B também tá errada. A gente ficou então com a A e com a C. E aí é isso que a gente vai dar uma olhada, ó. Voltando aqui pro que ele dá de informação. O 10, ele não tá tão longe do 12, né? Uhum. Mas o 4 tá bem longe do 12. Então, analisando essa A e a C. O 10, ele não tá tão longe do 12, que nem ele mostra nessa C aqui. Sim. É como se o 10 estivesse próximo do 4, e não é isso. Então, a que mais se encaixa nessa distribuição de frequência é a A. Vou até olhar aqui. Fácil. Essa foi fácil? Ó, 8. E aí ele até assim, só se atenta em uma coisa, né? Ele poderia dar essa tabela toda assim, invertida, como por exemplo, de 40 a 45, ele podia ter colocado no lugar do 35 ao 40. Então, vocês tem que colocar em ordem. Aqui já deu para notar que tá tudo em ordem, né? Sim. Só que se ele invertesse algum dos números, a gente tinha que colocar primeiro em ordem para depois colocar isso graficamente. Tá bom? Uhum. Também não tem erro nenhum, né? Não foi tão difícil assim esse exercício. Não, quando é só de analisar assim é fácil. Eu peguei aqui um exercício. Cadê ele? Vou até colocar aqui só para pesquisar. Eu tinha pesquisado aqui do que concursos, em que ele pede sim para fazer umas continhas. Na PCI concurso também deve ter bastante questão, né? Aonde? PCI concursos. Também nunca pesquisei lá, Bárbara. É bom? Esse site eu uso muito para ver onde que tem concurso, porque eu tento prestar mais, entendeu? Não só para pedagogia. E aí eu sempre entro nesse site aí, PCI concursos. E, como que é? Tem que ter um curso de superior, certo? Ou não? Mas eu tenho. Deixa eu ver como é que falta gravar. Aí, voltou. Ó. Peguei esse exercício aqui, também é da VUNESP. Ó, vejam aí na tela. Ele fala assim, ó. A tabela mostra o número de pessoas que devem ocupar por metro quadrado um transporte coletivo segundo o planejado. O gráfico mostra o número de pessoas que ocupam por metro quadrado esse transporte às 7h30 da manhã. Aí ele fala aí, no ônibus, por metro quadrado tem 4 pessoas, no metrô tem 6 pessoas, devem ser 6 pessoas, e no trem 6 pessoas também. Ele botou isso num gráficozinho, né? De cada transporte pelo número de pessoas por metro quadrado. Aí, ó, analisando a tabela e o gráfico conjuntamente, conclui-se que os espaços planejados para serem ocupados normalmente por 120 passageiros no ônibus, metrô e trem estão sendo ocupados às 7h30 da manhã nesse dia, respectivamente, por
E aí, gente? Daqui tá 6, 8 e 10. Sim. Saiu da tela pra gente. Ai, peraí, então, eu vou voltar. É que eu tinha colocado a... Tá em branco. Deixa eu voltar aqui, então. Ó. Quem tem gatinho? Eu. Não. Ah, Tá querendo comer. tadinho. Uhum. Dá Já- comida pro gato, mãe. Vamos lá. O que é que a gente tem que pensar nesse exercício? É que eu tô lendo aqui, analisando a tabela gráfica conjuntamente com dois pesos. Normalmente por 120. Então, porque olha só, eu pensei que o gráfico estivesse junto com a tabela, né? Ele já tá diferente, né? Sim, é isso mesmo. Ele fala o tipo de transporte e o número de pessoas, né? No transporte. Então, ó, o ônibus ali tá 6 e na tabela tá 4. Uhum. O metrô, ó, tá falando 6 e no gráfico tá No gráfico tá 8 e o outro tá 10. 10. Ele fala o seguinte, né? Na tabela mostra o número de pessoas que devem ocupar por metro quadrado um transporte coletivo segundo o planejado. Só que ele fala que o gráfico mostra O gráfico, pessoas que ocupam por metro quadrado esse transporte às 7h30 da manhã. Então, tem que se atentar no que ele fala cada um. Ó, ele fala assim, ó, conclui-se que os espaços planejados para serem ocupados normalmente por 120 passageiros no ônibus, no metrô e no trem estão ocupados às 7h30 desse dia, respectivamente. Então, o que a gente vai ter que pensar? O que deveria ser por metro quadrado no ônibus eram 4 pessoas. Só que às 7h30 da manhã no ônibus, na verdade, são 6. Certo? sim. E ele fala que 120 passageiros no ônibus deveriam estar ocupando normalmente o que? A gente vai usar o da tabela. Só que ele fala que ele quer saber às 7h30 da manhã. Então, É o gráfico. concordam comigo que vai ser um número maior de 120, porque ele fala que, na verdade, às 7h30 da manhã é o número maior de número de pessoas por metro quadrado do que deveria ser? Sim. Isso. Então, a gente vai ter que dá para fazer uma regra de 3. Dá para fazer um percentual aí, não dá? Como se fosse porcento? Aumentou tantos por cento? Pode também, mas se você fizer, dá para fazer, acho que direto por regra de 3. Ó, pensem comigo. Deveria ser 4 pessoas no ônibus, no ônibus. Deixa eu anotar aqui. Perfeito. No ônibus, então. No ônibus. Deveria ser 4 pessoas. 4. Pessoas por metro quadrado, certo? Sim. E ele fala que teve esse dia aí, que ele fala que ocupou 120 pessoas, só que o que acontece, na verdade, às 7h30 da manhã no ônibus, vou colocar aqui, às 7h30 da manhã no ônibus, acontece que vão 4 pessoas por metro quadrado, 6 pessoas por metro quadrado. Isso. E ele quer saber o quê? Quantas pessoas, na verdade, cabem. Certo? Tá. Sim. Então, dá para fazer uma regrinha de 3 aí, ó. Vai dar 120 vezes 6. 120 vezes 6. Vai ser igual a 4 vezes x. X. Isso vai me dar
160? 180, perdão? Ai, peraí, que eu não tô calculando. Calma aí. Ó, o que que eu fiz? Isso, 180. 180 vezes 6. Ó, fiz 4 dividido por 12, 4. que é 3. 180. Isso, 180. Então, para o ônibus, na verdade, às 7h30 da manhã, estão tendo aí 180 pessoas. Certo? Isso. Aí no metrô, quantas pessoas deveriam ser por metro quadrado? Peraí, tem que calcular aqui. É só ver na tabela. Ah, Deveria ser Vixe. 6 pessoas por metro quadrado, certo? Isso, e foi 8, né? Por metro quadrado. isso. Só que ele quer saber, né, quando ele tem 120 pessoas. Do mesmo jeito. Só que quantas pessoas realmente estão indo no metrô? 8. 8. 8 pessoas por metro quadrado. E aí ele quer saber quanto que isso vai dar. 120 vezes Dá 8, 160 aqui. Total 160. 60. Isso. E agora no trem, Peraí, tô calculando. Era 6 e cabe 10. Então, estão indo 10. 6 pessoas por metro quadrado. Ele quer saber. Deveria ir 120, né? E Isso. vão Foram 10. 10 pessoas por metro quadrado. 200. Meu X aí vai dar 200? 200. 200 pessoas. Então, a alternativa que satisfaz isso daí é a alternativa... Vou voltar aqui para vocês. Pra vocês verem. Ó. Alternativa... 180, 160 e 200. B. Alternativa B. Acertamos. Ó, não é difícil, só que o que a gente teve que notar? A gente teve que ler mais uma vez o exercício. Sim, Porque... pra fazer pelo gráfico. Exatamente, porque ele falava que a tabela falava uma coisa e o gráfico era outra coisa diferente. Mas tá certinha a nossa análise. Ó, vamos ver. Ai, deixa eu printar aquela tela e printar. Qual? A do exercício? Você já fechou tudo, velho? Não. Volta. O exercício feito ou não? É a questão em si. Peraí, deixa eu ver se captou. Sobe mais um pouquinho. Subo, peraí. Só pra eu ver anunciar. Aí. Pronto, printei. Pronto. Então, beleza. Ó, vamos pro próximo. Próximo não. Esse outro aqui, ele fala de porcentagem. Você não queria um de porcentagem, Bárbara? Ah, eu adoro, né? Regra de 3. Aí, ó, teve sua porcentagem. Ó, ele fala assim, uma oficina especializada em carros de uma determinada marca registrou durante uma semana os problemas apresentados por 3 modelos, A, B e C, conforme mostra a tabela. Então, aí, ó, o modelo A teve 4 problemas mecânicos e 6 elétricos. O modelo B teve 6 problemas mecânicos e 4 elétricos. E o modelo... Eu falei B ou C? Tá. B. C teve 8 problemas mecânicos e 12 elétricos. Considerando o total de carros apresentados na tabela e sabendo que nenhum carro apresentou os 2 tipos de defeito, o gráfico que representa corretamente os dados dessa tabela em porcentagem é... E aí? Belezinha. Bonitinho. Ó, de novo, só para lembrar. Tem 3 tipos de carro. 3 tipos de carro, né? É isso? Isso. 3 modelos. A, Isso. B e C. Então, a gente tem, para começar aí, se ele falou, tem um negócio bem importante que ele falou assim, ó, sabendo que nenhum carro apresentou os 2 tipos de defeitos.
Então, o que a gente pode concluir? Que quantos carros tem no modelo A? 10. Exatamente. O B, a gente tem 10 também. 10 também. 10, E o C, 20. 20. Então, para a gente achar a porcentagem, não é só... A gente pode fazer dessa forma também. A gente pega a parte, que seria 4 aqui, e divide pelo todo, que é a forma mais rápida da gente achar a porcentagem. Vou até colocar aqui na lousinha. Uhum. Dá para achar por regra de 3? Dá também. Mas porcentagem a gente vai achar, pode achar desse jeito também. Parte pelo todo. Sim. Então, no modelo A, a gente tem que 4 carros tiveram problema mecânico. Então, Isso. problema mecânico. 4 carros de 10. Certo? Isso, Como é que eu sim. transformo isso para porcentagem? Você tem que colocar porcento, né? Então, para eu transformar isso em porcentagem, eu posso fazer o quê? Multiplicar por cima e embaixo por 10? Sim. Então, esse já é 40%, né? uhum. É, Ou 4 dividido por 10 é 0,4, que a gente sabe também que é. também. Vou até colocar aqui 0,4, que é a mesma coisa de 40%, né? Isso. Vocês lembram? Uhum. E aí do modelo A também. Só que agora ele quer saber do problema elétrico. A gente tem aí 6 carros de 10, ou seja, 0,6. 60%. Uhum, 60%. Então, a gente já achou as nossas porcentagens Do modelo A. do modelo A. Só que aqui, ele falou assim, ó, considerando-se o total de carros apresentados na tabela, ele quer, a gente fez do modelo A. Só que vocês podem ver aqui, ó, que nenhuma alternativa tem 40% e 60%, né? Sim. Por quê? Porque aqui a gente só fez como se tivesse o modelo A. Só que tem o modelo B e tem o modelo C. E aí, somando aí, né? Do modelo A, mais o modelo B, mais o modelo B, mais o modelo C, a gente tem quantos carros? Total geral, 40 carros. 40 carros. Então, para a gente fazer esse gráfico, a gente vai fazer da mesma forma. Só que no modelo A, nesse caso aí, de problema mecânico, seriam, então, 4 de 40. Fez sentido? Sim. Porque ele quer saber do total de carros, não de cada marca. Então, a gente dividindo aí 4 por 40, ou dividindo por 4 em cima e por 4 embaixo, a gente vai ficar 1 sobre 10, certo? Sim. Isso. Dividir por 4. E 1 sobre 10 é 0,1. Ou seja, isso é igual a 10%. 10%. Então, vamos ver aqui, ó. A gente já pode eliminar essa alternativa C. Porque nos problemas... Vou colocar aqui no gráfico para vocês verem. Não dá para ver. Ó, problema mecânico, ele é esse pintado mais escuro, preto, né? E aí, nessa alternativa C, ele fala que o problema mecânico é 15%. A gente já achou que é 10%. Já descarta. Já descarta ele. Vamos pro próximo, então. Agora, problema do A ainda também, só que o problema elétrico. A gente tem que é 6 de 40. Certo? Isso. Podemos dividir por 2 em cima e embaixo? Sim. Pode ser que facilite. 3 dividido por 20 já é mais fácil para transformar em porcentagem, né?
Uhum. Pode multiplicar por cima e embaixo por 5. Isso. Multiplicar vezes 5, aí eu vou ficar com 100%. Então, eu vou ser vezes 5 em cima e embaixo. Vezes 5. Fico com 15, certo? 15. Por 100. Ou seja, 15%. 15%. Certo? Aí a gente já tem aí todos. Aqui, ó. Vou voltar aqui pra vocês verem. Eu tô achando que vocês estão vendo junto comigo, Luca. Eu tava vendo o que você tá escrevendo, sabe? Ó. Na Ah. alternativa A, ele fala que do B é 20%, né? Tá errado. Isso, então já descarta também. Já era. E aí a gente ficou com Letra B, D e C, B, D e E, certo? E. Uhum. Agora vamos voltar aí pro B. Agora do B. Ele falou, problema mecânico, a gente tem quantos? Deixa eu voltar aqui. É o contrário, né? Acho que é 6. É isso mesmo. Nossa, tem uma boa memória. Problema mecânico, então, é 6 de 40, né? Isso. Uhum. E a gente já fez isso no... 60% lá. A gente já fez isso Sim. ali embaixo no elétrico do A, né? Deu 15 lá do elétrico, é isso. 15%. Então a gente já tem. Já vamos fazer o do elétrico do B, que também é a mesma coisa do A, né? Sim. É 4 de 40. É 4. Vai dar 10%. 10%. Até que ele facilitou, né? Mas às vezes, vamos ver aqui nas alternativas como é que tá. Ó. A gente já tinha descartado a B. A B, então, é o contrário, né? 15 e 10, tá certo ainda. Sim. A D, 15 e 10. E a E, 15. E aí também. Ou seja, a gente vai ter que fazer a C. A Não vai ter última. jeito. Não vai ter jeito, não vai ter escapatória. Agora vamos fazer a C. A C é 8 problemas mecânicos e 12 elétricos. Cadê minha luz? 8 mecânicos, então a C aí. C, problemas mecânicos. 8 de 40, né? 40 tem na tabuada do 8, então a gente pode dividir 1 por 5, certo? Isso. E 1 dividido por 5 é 0,2, certo? Certo. É a mesma coisa de 20%. Certo. Agora, de problema elétrico, a gente tem 12 problemas elétricos de 40. Podemos aí dividir por 2 em cima e embaixo? Sim. Vou dividir aí por 2 em cima e embaixo. Fico aí com 6 dividido por 20. Aí é mais fácil para eu transformar para porcentagem. Eu posso multiplicar por cima e embaixo por 5, né? Multiplicar por... Ah, tá. Deixa eu tirar essa igual. Aí, ó. Multiplicando por cima e embaixo, fico com quanto? 30. 30. 30%. 30%. Então, o que a gente vai ver aí nesse exercício? O que vai definir 20, esse 30. exercício é realmente a marca C, né? A gente ficou aí com 30%, 20 e 30. É 20 e 30, né, que a gente ficou. Isso. Olha a D aí, ó. A D é 25 e 27, tá errada, né? A E Sim. é 30 e 20, não é isso? E a B é a certa, Sim. né? 20 e 30. 20 e 30. Vou responder aqui, ó. Acertamos. É legal essa... Volta lá na onde você estava escrevendo para mim, por favor. Volto. Tô printando. Aí. Pronto. Fechou? Vou fazer depois sozinha. Esse tá tranquilo. Não tem muito segredo, não. Ó, vamos ver esse daqui. Que ele fala... Tem outros
tipos de gráficos e ele pede pra gente dar uma olhadinha em cada afirmativa que ele dá, né? Ó, vamos observar o gráfico e aí analisar as afirmações 1, 2 e 3. Procura por graduação aumenta ano a ano. Explosão dos números de inscritos. Olha aí, esse número de inscritos é matrículas em 1000. Então aí, ó, de 2001 tinha 69,8 mil. E já para 2010, a gente tem aí 781,6 mil, né? E aí aqui embaixo... Aí aqui embaixo a gente tem, ó, distribuição de matriculados por tipo de curso. E aí a gente tem, para presencial, 73% de bacharelado, 10% tecnológico, 17% licenciatura. À distância, 25% tecnológico, licenciatura 46% e bacharelado 29%. Então, só esses 3 gráficozinhos já me dá muita informação, né? Vocês estão vendo? Sim. Então, vamos já analisar a afirmativa 1. Ele fala que em 2010, o aumento percentual de matrículas em cursos tecnológicos comparados com 2001 foi maior que 1000%. Então, vamos ver aí, ó. 2010. A gente tem aí um número de inscritos de 781,6 mil inscritos. E ele fala, o aumento percentual de matrículas em cursos tecnológicos comparados com 2001 foi maior do que 1000%. Só que o que ele falou? Matrículas de cursos tecnológicos. O problema é que ele não falou se é... Desculpa. Bacharelado, licenciatura. Ele falou que é presencial ou à distância. Exatamente. Então, eu já estaria errado. Ó. Um percentual de matrículas. Ah, tá, ó. Vejam aqui em cima no gráfico. Cursos tecnológicos, matrículas em... Matrículas em 1000. Olha só como... Já ia desconsiderar a primeira. Tá errado o exercício, não vou mais fazer. Ó, ele quer saber exatamente qual foi o aumento de 2001 para 2010, né? Sim. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode considerar que 2001 foi 100%, né? Esse 69,8 mil pessoas é 100%. E aí a gente colocando esse 781,6, quantos por cento a mais vai dar isso? Fez sentido? Vou fazer aqui na... 69,8 é 100. Ó, ele fala então que tem 69,8 mil. 69,8 mil, então a gente pode falar que é o 100% nosso. E os 781 mil, ele quer saber, né, quanto que isso vai aumentar. Qual vai ser o aumento? Vai ser quantos por cento? Então a gente vai ter 781,6 vezes 100, que é igual a 69,8 x. É uma continha chatinha, né? Ele podia ter dado... Conta grande, né? Para fazer na hora lá, né? Na hora. Então, o que daria para fazer nesse daí? 69,8 é aproximadamente 70, certo? O que facilitaria muito a conta nesse caso. Arredondar? Se a gente considerar como 70, olha só como vai ficar mais fácil. 7,8, aí a gente tira a vírgula, né? Porque anda 2 casas. Ficamos aí com 7.860. Vamos considerar aí que isso é 70 vezes x. Passando dividindo, fica muito mais fácil. 78 dividido por 70, cabe uma vez e sobra 8, né? Então, cabe uma vez, sobra 8.
86 também cabe uma vez e sobra 16, né? Sim. Abaixo o zero aí, vai caber mais 2 vezes. 2 e pouquinho. Ah, não. Ai, gente, apaguei, não é possível. Ah, tudo Pegou bem. mesmo? Apagou. Ai, que triste. 69. E eu não tinha pintado ainda. Não, mas... Nossa Senhora. Tudo bem. Acontece essas coisas. Nas melhores famílias. É X. Então, 100 vezes 781,6, que é igual... vamos colocar aí uma aproximação de 70. Uhum. Isso me dá 7.816. 60. Tá certo, né? Aliás, tinha esquecido de um número na outra, né? É, Agora que eu percebi. tava faltando um. Tava faltando um. Ainda bem que apagou. Senão eu ia ficar procurando. Aí a gente fica aí com x igual, então, a 78.000 e... 160 dividido. Vou colocar o dividido aqui. Dividido por 70. 70. Aí, ó. Vamos ver. 78. Ele cabe uma vez no 70, né? Uhum. Sobra 8. 81 cabe também uma vez. Sobra 11. Abaixo 16. 116 não cabe 2 vezes. Só cabe uma. Então, 116 dividido por 70 só cabe uma vez. Isso vai me dar um resto de 46. 46 também não cabe uma vez. Abaixo o zero, 460. Quantas vezes cabe no 70? 6 vezes. Bom, a gente já viu aí, né? Nem precisa continuar, vai dar um número com vírgula. Mas deu mais do que 1000%. Isso a gente aproximando. Então, essa nossa alternativa que ele dá aí, alternativa... Tá mais tá certo. além do que ele fala. Ó, tá Ele 1000, fala 1000, maior né? que 1000%. Ah, não, foi maior que 1000. É, Então é verdadeira. sim. Ó, vamos lá então. O próximo, né? Em 2010, houve 100.000,9 mil matrículas a mais em cursos tecnológicos do que no ano anterior. Aí é só fazer uma continha de menos, né? De menos, é. 781,6 menos 680,7. Vou colocar aqui. 100,9, dá certo. É? Só vou colocar aqui no quadro para 681,6 menos 680,7. Isso vai dar quanto? 100,9. 100,9 mil. E aí também tá certo, né? Sim. E a próxima, em 2010, a razão entre a distribuição de matrículas no curso tecnológico presencial e a distância foi de 2 para 5. Olha lá, vamos ver então. A gente vai ter que fazer umas continhas a mais nesse, porque ele fala, em 2010, a razão entre a distribuição de matrículas no curso tecnológico presencial e à distância foi de 2 para 5. Olha lá, em 2010, a gente tem 781,6 inscritos no curso tecnológico, certo? 1000 inscritos. Só que no presencial, no tecnológico, que é o que ele quer que a gente analise, no tecnológico, no presencial, a gente tem 10%, né? Tá vendo aqui no nosso gráfico? É, a gente tá na outra tela. É, tá na outra tela. Ai, gente, desculpa, perdão. Desleixada. Ó,
Ele quer saber, então, a Ai. razão entre a distribuição de matrícula no curso tecnológico e presencial. Presencial e a distância foi de 2 para 5. Ó, de presencial, no tecnológico é de 10%. Sim. E no à distância foi de 25%. Tecnológico, 5. Então, o que a gente vai ter que fazer? 10% de 781,6 mil. A gente precisa saber quanto que vai dar. Isso daí. E A distância é 25%. isso. Peraí, 2010, quanto? Ah, é 781. Tá. Ou, se a gente não quiser analisar por número, porque eu acredito que vai dar certo também por número, vejam somente o percentual. O percentual do presencial é de 10%, certo? E a distância é de 25%. Se a gente só analisar a razão entre os percentuais, que é isso que ele quer, 10% por 25%, se a gente dividir aí por 5, a gente fica com, em cima e embaixo, a gente fica com 2 e 5. Ou seja, a razão entre a distribuição Sim, já seria certo. é 5. Mas, fazendo aí a conta, 10%, 781 vezes 6 vezes 0,1, que é 10%, isso ia me dar 78,16 mil. Vou ter que colocar aqui no quadro. A gente vai acabar, meu Deus do céu. Tem que terminar esse exercício. Sim. Então, 781,6 vezes 0,1, que é 10%, vai me dar 78,16 mil. E o 25%, 781,6 vezes 25%, como é que a gente pode escrever em porcentagem? 0,25. Não, tá certo, é isso mesmo. Eu que dei um bug aqui. 0,25.